Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo jóia, né? Tinha me afastado aqui um pouco do Periscope, mas estamos de volta. Um abraço aí para minha amiga Lívia, para toda a galera que está aí curtindo. Obrigado aí pelos coraçõezinhos, né? E é até importante que vocês curtam aí. Boa noite, minha amiga Carolina, né? Pessoal aí de vários lugares do Brasil. Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Hoje é um feriadão aqui no Rio de Janeiro, feriadão do dia do padroeiro aqui da cidade do Rio de Janeiro. Oi, professor, boa noite, tudo bem com vocês? Meu amigo Pedro Ivo, né, meu grande companheiro aqui, grande tabelião e registrador aqui do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Boa noite, mestre. Marciele, meu amigo Marcelo, tudo bem, meus queridos? Tudo jóia, o pessoal tá chegando aí, né? Hoje é para quem está aqui no Rio de Janeiro, curtindo o feriadão, mas hoje não é dia de curtir feriado, né? Hoje é dia de você estar estudando, porque nós temos aí no final de semana, minha amiga Cristiane, tudo bem, Cristiane? Final de semana nós temos aí a prova do Pará, então para quem ainda não assistiu às nossas aulas, eu indico que vocês assistam desde a primeira aula, porque com certeza pode ser importante e vai cair alguma questão das nossas aulas lá no estado do Pará. Nós teremos a prova aí domingo, sexta e sábado. Meu amigo Anderson, tudo bem, meus queridos? Meu amigo Felipe, tudo jóia, meu amigo? Tudo jóia. Feriadão em Codó também, meus queridos lá do Maranhão. Um abraço para todos os meus alunos e meus amigos lá do estado do Maranhão. Mas tudo bem, hoje eu vou falar com vocês sobre o artigo 8º e também o artigo 9º. Falando, professor, por quê? O senhor sempre fala uma aula só sobre cada artigo. Porque é impossível nós falarmos sobre o artigo 8º da Lei 8935 sem comentar também o artigo 9º. Eles são artigos siameses, não há como separar esses dois artigos. Tudo bem? Então vamos lá, meus queridos. O que nos diz esse artigo 8º da Lei 8935? Travou? Tá tudo tranquilo, meus queridos? Senão eu posso voltar, retornar aqui. Minha amiga Daiane disse que está travando aqui. Não, mas está tudo bem, né? Os coraçõezinhos estão subindo, está tudo tranquilo. Vamos lá. O artigo 8º da Lei 8935, e ele é muito importante para você que está atuando na atividade notarial registral, ou para você que ainda não está, mas eu tenho certeza absoluta que esse 2016 você vai passar um concurso, você vai passar aí no concurso do Pará, da Bahia, pessoal que está lá no estado Tocantins, em São Paulo, Pedro de BH, tudo bem, meu amigo? Pessoal de Minas Gerais, tenho grandes amigos aí em Minas Gerais, um abraço para todos vocês. Mas vamos lá então ao nosso artigo 8º e no finalzinho da gravação aqui a gente conversa mais e eu posso mandar mais um abraço para vocês e também alguma dúvida que ficar sobre o artigo a gente pode conversar melhor, tudo bem? Então vamos lá, o artigo 8º ele nos diz o seguinte: é livre a escolha do tabelião de notas. Guardem bem, meus queridos, é livre a escolha do tabelião de notas. Se na sua prova de concurso estiver assim, é livre a escolha do tabelião, essa afirmativa está errada, porque o artigo só se remete ao quê? Ao tabelião de notas. Lembra na diferenciação anterior que nós tivemos nos artigos? Que nós temos o notário como gênero, e aí como espécies, o tabelião de notas, o tabelião de protesto e o tabelião de contratos marítimos, que é tabelião e também registrador de contratos marítimos. Nós falaremos sobre ele no próximo artigo. Tudo bem? Então lembrem bem, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Professor, o que nos diz esse artigo? Esse artigo, meus queridos, eu já vi em muitas provas de concurso, já vi em alguns livros também, e aí fica uma crítica relacionada a esse livro, uma crítica assim, que ela pode ser superada, porque algumas pessoas trazem isso como o princípio da liberdade de escolha dos notários. Mas nós sabemos, e você, meu amigo aqui do Periscope, pessoal que vai assistir novamente a aula depois no YouTube, no Facebook, o princípio não é da livre escolha dos notários, porque é da livre escolha do tabelião de notas. Somente o tabelião de notas
é de livre escolha. Tudo bem? Professor, o senhor quer dizer então que o tabelião de protesto, eu não posso escolher o tabelião de protesto? Não, meus queridos. Tabelião de protesto, o princípio da territorialidade aplicado ao tabelião de protesto, a regra qual que é? É competente para os atos de protesto de títulos, que nós veremos nas próximas aulas, o que, em regra, é o local indicado no título. O local indicado no título ou documento de dívida, como nos diz a lei, é o local do protesto. Tudo bem, meus amigos de Recife, João Paulo, tudo jóia? Então, esta é a regra para o protesto. Então, não é livre a escolha do tabelião de protesto. Professor, e o tabelião e oficial de contratos marítimos? É livre a escolha? Não, também não é livre. Nós veremos nos artigos a seguir que eu falei para vocês aqui no Periscope e no YouTube, para quem assistir novamente, não é livre a escolha do tabelião de contratos marítimos. Mas e o tabelião de notas, professor? Quer dizer que eu posso escolher qualquer tabelião de notas do Brasil? Pode. Isso é o que nos diz o artigo. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: o tabelião, ele é o médico dos negócios jurídicos. Ou seja, é aquele profissional que cuida, que previne, né, que dá saúde jurídica para os negócios das partes. E como você escolhe o seu médico? Você escolhe o seu médico, que você procura o médico de sua confiança. Você escolhe o médico, mas esse médico cobra mais caro, professor. Na verdade, o tabelião não tem essa opção, né? Porque nós temos as tabelas de emolumentos e você não escolhe o tabelião pelo valor. Mas você escolhe o quê? O tabelião que melhor prestar o serviço, o tabelião que prestar o serviço com mais qualidade e segurança para você. Essa é a forma de escolha. Então, mas você pode escolher qualquer tabelião de notas, independente do local da residência das partes e independente do local do bem objeto da negociação que você vai praticar, do ato que você vai praticar no cartório. Tudo bem? O que eu queria deixar para vocês aqui, porque senão fica só lendo o artigo, né, professor? Diz uma coisa interessante desse artigo. Isso aqui eu já vi cair em provas orais, já vi cair em prova dissertativa. Eu queria deixar para vocês e para que você não esqueça nunca mais. Até na prática você vai verificar isso aqui. A gente, no dia a dia do tabelionato, sempre pergunta: professor, quem escolhe o tabelião? Qual é a regra? Quem escolhe, por exemplo, em uma escritura de compra e venda, quem escolhe é o comprador ou é o vendedor? E aí nós temos a resposta para vocês. Em regra, as despesas de escritura e de registro cabem ao comprador. Em regra, então vamos lá, meus queridos, as despesas de escritura e de registro cabem ao comprador. Portanto, esta é a regra, né? Salvo uma disposição em contrário entre as partes, cabe ao comprador a escolha do tabelião de notas. Não esqueçam mais, então a partir de hoje vocês não falarão mais é livre a escolha do notário. Não, é livre a escolha do tabelião de notas. Esta regra, meus queridos, ela gera o que nós chamamos de uma certa concorrência entre os tabeliões de notas. Mas essa concorrência, e aí nós temos aí os princípios do direito notarial, os princípios de deontologia notarial, ela deve se limitar o quê? Essa concorrência à qualidade e à eficiência do serviço prestado. Então, essa regra de concorrência não pode haver desconto nos emolumentos. Essa regra de concorrência deve se limitar ao quê? À qualidade e à eficiência, ou seja, isso gera uma melhoria dos tabelionatos, né? Uma melhor prestação do serviço notarial, do serviço do tabelião de notas. Tudo bem, meus queridos? Avançando, então, como eu disse para vocês, que o nosso artigo 8º ele não pode ser estudado separadamente do artigo 9º. O que diz o artigo 9º, professor? O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Aqui, meus queridos, nós temos o que nós chamamos de princípio da territorialidade.
Professor, mas eu já ouvi falar que não se aplica esse princípio aos tabeliões de notas. Aplica-se sim. Princípio da territorialidade é aplicável justamente à previsão do artigo 9º, ou seja, é a vedação ao tabelião de notas de praticar atos fora do município para o qual recebeu a delegação. Nós temos uma crítica, não o professor André, mas todos os doutrinadores que escrevem sobre esse artigo criticam essa terminologia, qual que é? O município. Porque, em regra, a limitação territorial é da comarca, né? Que é a divisão territorial do Poder Judiciário. Então, em regra, a divisão é por comarca. Mas, professor, e como eu faço? Como eu faço? Se cair numa prova, por exemplo, assim, e indicar a comarca. Se cair em uma prova objetiva trocando município por comarca, você anote que está errado. Porque a lei diz o quê? A lei diz, e nós temos que nos atentar ao que diz a lei em uma prova objetiva, porque você vai poder recorrer e você tem argumentos suficientes para modificar aquela resposta. Então, numa prova objetiva, você vai pela lei. Diz o quê? Não pode praticar atos fora do município para o qual recebeu a delegação. Tudo bem? Agora, meus queridos, nós temos nos diversos códigos de normas, nas normas de serviços das corregedorias, elas, de forma específica, nos dizem se essa limitação é ao município, se essa limitação é para a comarca, ou se essa limitação territorial é de um distrito. Mas aí eu não teria como falar para vocês de todos os estados da federação. Então dá uma olhada. Para você que está estudando aí para o estado do Pará, veja se o código de normas lá limita ao município ou se limita ao quê? À comarca. Ah, professor, eu exerço atividade aqui no Rio de Janeiro também, né? Eu sou companheiro do senhor aqui no Rio de Janeiro, exerço atividade de tabelião de notas. Nós temos que verificar se a limitação é o quê? Do município ou se é da comarca. Então, aqui no Rio de Janeiro, a limitação do 36º ofício de notas, do qual eu exerço delegação, é o quê? Do município do Rio de Janeiro. Eu posso praticar todos os atos que nós já elencamos, que já ensinamos lá no artigo 7º e o artigo 6º também, por ser notário, né? Mas limitado ao quê? Ao município do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro. Eu não posso atravessar a ponte aqui e praticar um ato lá no município de Niterói. Isso é o que é a vedação que nós temos no artigo 9º. Professor, mas e como que as pessoas fazem então? Se o artigo 8º nos diz que a pessoa pode procurar, é livre a escolha do notário, e o senhor está falando que o senhor não pode praticar um ato, por exemplo, em Niterói. Então, as partes devem se dirigir pessoalmente ou por procuração ao tabelionato, ao tabelião de sua confiança. Tudo bem? Então, o tabelião não pode, esse é o princípio da territorialidade aplicada ao tabelião de notas. Ele não pode praticar atos fora do município. Falamos aí dessa terminologia que a lei adotou, né, para uma prova objetiva. Adote o município e verifiquem o que? Nas normas de serviço da corregedoria, se é município ou se a delegação será de um distrito ou de uma comarca. Tudo bem, meus queridos? Esse foi o nosso artigo 8º e artigo 9º. São bem simples, é um artigo bem tranquilo, que caem muito em prova com essas pegadinhas de município, de comarca, dizer se existe o princípio da territorialidade ou não, mas essa é uma atenção que vocês devem ter. Desejo a todos vocês aí uma ótima noite, né? Hoje é dia de São Sebastião, padroeiro aqui do Rio de Janeiro. Desejo a todos vocês uma ótima semana de estudo, que vocês continuem estudando, porque o estudo, ele com certeza vai modificar a sua vida, vai modificar a vida da sua família. Se você está estudando agora, está aí, professor, mas eu não estou aprendendo nada, eu não lembro do que eu estudo, esqueça. Você deve continuar estudando, porque o estudo é isso, o estudo ele é repetição. Nós aprendemos por repetição. Então, continuem estudando, continuem repetindo, continuem revendo as matérias que vocês já estudaram, que eu tenho certeza que vocês terão aí sucesso garantido e vão ser aprovados, vão exercer atividade, vão ser aprovados no concurso que vocês escolherem.
Tudo bem? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Mandar um abraço para toda a galera. Quem quiser conversar alguma coisa, mandar algum alô para alguém, tiver alguma dúvida que ficou sobre os artigos, eles são bem simples, bem tranquilos, mas dizer que foi uma grande honra conversar com vocês nessa noite aqui no dia de São Sebastião. Tudo bem, meus queridos? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Meu amigo Davi, minha amiga Carolina, tudo bem, Carol? Tudo jóia? Obrigado, professor. Quero dizer que eu estou muito feliz, né, com a repercussão que nós estamos tendo aí. Minha amiga Roberta, tudo bem, Roberta? Isso, justamente, né? É a prova do estudo. Algumas pessoas não conhecem o professor André. O professor André era músico antes de exercer a atividade de tabelião e nós mudamos aí através do nosso estudo, né? Eu gosto muito da música ainda, mas hoje exerço a atividade de tabelião e gosto muito, estou muito feliz com isso. Pessoal aqui dos velhos tempos, tudo jóia, parabéns pela aula, meu amigo Caricate. Tudo jóia, meu amigo Roberto? Parabéns, meu amigo. Parabéns para todos vocês que acreditam realmente na mudança da vida de vocês através do estudo. Nos veremos no Pará, isso. Sexta-feira de manhã nós estaremos lá no Pará em um aulão de véspera. Vou falar na sexta-feira para vocês de Direito Civil e Processo Civil. A gente vai fazer um resumo de toda a matéria de Direito Civil, então vai ser muito legal. Quem não se inscreveu ainda, entre lá no site concursodecartório.com.br que você ainda pode participar do aulão de véspera. A gente vai falar na sexta-feira de Direito Civil e Processo Civil e no sábado, tabelionato de notas e tabelionato de protesto. Eu peguei todo o edital de Direito Civil, todo o edital de Processo Civil, todo o edital de notas e de protesto e a gente fez um resumo muito legal através de resolução de questões e eu tenho certeza que vai ser muito importante isso aí para a sua aprovação. Tudo bem? Nos vemos então no final de semana lá no Pará. Talvez eu grave uma aula amanhã, então não sei se eu vou conseguir, porque eu vou estar nessa viagem para o Pará, mas talvez eu grave uma aula sobre o artigo 10